Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. As notícias. E é precisamente pelo mau tempo que começamos este Jornal das 4. Miguel passou de vermelho para laranja, o aviso de mau tempo em Faro, mas as próximas horas ainda vão ser difíceis. Alerta deixado aqui na Rádio Observador, na última hora, pelo comandante dos bombeiros de Faro, André Cardoso de Moraes, que começa por apontar as principais ocorrências registadas até agora. Inundações em vias públicas e habitações, quedas de árvores e estruturas, e neste momento ainda estão os meios de socorro e as equipas municipais no terreno. Prevê-se ainda para as próximas horas, prevê-se ainda um aumento da velocidade do vento, com rajadas que podem chegar aos 100 km/h e juntamente também ainda com alguns períodos de chuva forte. Chuva ainda forte e muito vento em Faro, no Algarve, nas próximas horas. Os bombeiros de Faro pedem à população que evite deslocações e tenha atenção aos lençóis de água nas estradas. Até às 3 da tarde não havia notícias de desalojados nem feridos. De Faro passamos para um balanço mais global das consequências do mau tempo. A Proteção Civil revela que foram registadas mais de 1000 ocorrências desde o início desta Depressão Cláudia. O Comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, detalha que a queda de árvores e de estruturas estão no topo das ocorrências e lamenta a morte do casal de 88 anos em Ferdão Ferro, no Seixal. O casal viu a casa inundada e não conseguiu deixar a habitação. Foram registado um conjunto de ocorrências que até ao dia de hoje, até à hora de hoje, estão em 1292 ocorrências com o número total e nas últimas 4 horas, que foi o período também de maior incidência, registámos 784 ocorrências. Em termos de vítimas e danos mais significativos, na Península de Setúbal, temos a lamentar 2 vítimas mortais causadas por uma inundação numa habitação. No Médio Tejo, 5 pessoas deslocadas, também como causa a inundação das suas habitações. Na Lesíria do Tejo, 4 pessoas deslocadas, também como causa de inundação. E no Alto Alentejo, em Serpa, um ferido que teve como causa a queda de uma árvore. A Proteção Civil registrou ainda 3 salvamentos terrestres e 5 salvamentos aquáticos. Nas últimas horas, 8 pessoas tiveram de ser assistidas pelos serviços de emergência. 4 foram transportadas para unidades hospitalares. A margem sul do Rio Tejo tem sido especialmente atingida pela chuva e pelo vento. Por exemplo, o Montijo, e é lá que está já há algumas horas o jornalista do Observador, Vasco Maldonado Correia. Vasco, estás a esta hora com alguém que viu a água entrar casa adentro. Continuamos no Montijo, continuamos aqui perto da Avenida dos Pescadores, foi uma das zonas que sofreu mais ao longo desta última madrugada. Agora já nem tanto nas ruas, mas há pessoas que ainda têm muita água em casa. É o caso de José Alves, é PSP no Montijo, mora aqui perto. Explique-me mais ou menos o que é que aconteceu na última madrugada e como é que está a situação da sua casa neste momento. O que aconteceu nesta madrugada foi chuva intensa, não é? As condições climatéricas já eram previsíveis de acontecer. Agora, o que não é previsível de acontecer é o que se passa há décadas, não é? Por inércia de autarquias, por inércia de manutenção de determinado tipo de sistemas, não é? E eu, como identifico como José Alves, PSP no Montijo, N situações que a gente vai, que são caricatas, não é caricatas, a gente põe um ponto de interrogação porque não é só ligar para resolver, as coisas têm que ser prevenidas antes. E se a gente, como se diz na gíria, não é, pagamos impostos municipais, é para as autarquias também terem uma determinada proatividade perante os cidadãos, não é? Coisa que não existe. Para prevenir. E eu conheço o Montijo há pouco tempo, mas o pouco que eu conheço dá para ver que o Montijo está abandonado, é o abandono, é uma inércia total da autarquia perante isto, valoriza outro tipo de coisas, canaliza outro tipo de meios para coisas que não são prioritárias para os cidadãos e outras coisas que são prioritárias, não resolve.
não resolve. E isto não se admite em plenos dias de hoje. E foi uma coisa que eu tive a atenção de observar, foi precisamente isso. Foi porque a desculpa é sempre, está praia-mar. Não está praia-mar. Às 13h20 da manhã estava baixa-mar. A maré estava baixa. Não se justifica não haver escoamento de águas, não é? Quando a maré está baixa. Então, alguma coisa aqui falha, não é? Falha em termos de quê? É circunstâncias naturais ou circunstâncias de responsabilidade autárquica, não é? Mas deixa-me perguntar-lhe, só repetir a pergunta, em sua casa, como é que estão as coisas neste momento? Neste momento estão com 2 cêntimos de água ainda. Com 2 cêntimos de água, não se justifica, não é? A minha casa fica a 1,5 m acima do nível do rio, não é? Está abaixo a mar, tem 2 cêntimos de água, não se justifica. E como é que... Justifica-se como? Justifica-se, sim. Justifica-se como? Tudo o que é canalizações, tudo o que é escoamentos municipais, está tudo entupido. Não tem manutenção, está tudo entupido. Justifica-se assim. E como é que vai resolver a situação? É escoar a água e os danos que eu tenho em casa, porque as pessoas também desconhecem isto, os danos que eu tenho em casa, vou reportar à autarquia. E a autarquia vai ter que pagar. Porque isto é responsabilidade autárquica isto. José Alves, muito obrigado pelo seu testemunho. É uma das pessoas que vai enfrentando dificuldades na própria casa e as próximas horas serão seguramente difíceis para conseguir tirar esses 2 centímetros de água que ainda tem. Vasco Maldonado Correia, repórter do Observador, tem estado ao longo do dia no Montijo, é uma das localidades mais atingidas, onde são mais evidentes os efeitos da passagem da Depressão Cláudia pelo território continental. Falamos agora de uma outra nuvem negra que parece estar a ensombrar, Miguel, a relação entre o Governo e o Tribunal Constitucional. Sim, o Presidente do Tribunal Constitucional avisa que não tem fundos para cumprir a função e lamenta a falta de respostas por parte do Primeiro-Ministro. O Presidente do Tribunal, José João Abrantes, pediu para ser ouvido pela Assembleia da República por causa do Orçamento do Estado para o próximo ano e na audição, que ainda decorre, lamentou que o Governo só tenha respondido ao Constitucional depois de ser público o desconforto face às verbas previstas para o próximo ano. O Tribunal Constitucional, naquela minha carta de 25 de agosto, alertou o Primeiro-Ministro para o facto de que, caso a proposta de lei do orçamento para 2026 não viesse a considerar, o Governo não viesse a considerar os necessários ajustamentos, se veria o Tribunal na contingência de recorrer ao Parlamento, à Assembleia da República, no quadro das suas competências em termos orçamentais. Devo dizer que na passada segunda-feira, dia 10, ao princípio da noite, mais concretamente às 18h13, 3 dias após o anúncio desta audição, recebi por mail uma carta do Primeiro-Ministro que, no essencial, não desfez as nossas preocupações. José João Abrantes, na intervenção de abertura, em que avisou também que o Tribunal Constitucional é um poder autónomo e que a retirada de fundos prejudica o funcionamento deste órgão de soberania. Na verdade, administrar a justiça em matérias de natureza jurídico-constitucional e, com isso, garantir o Estado de Direito democrático também passa por um funcionamento do Tribunal Constitucional que não ponha em causa o regular exercício da sua atividade e o cumprimento das suas atribuições, bem como das atribuições da entidade das contas e financiamento políticos e da entidade da transparência. O Presidente do Tribunal Constitucional, ouvido a esta hora na Assembleia da República, a lamentar a falta de financiamento deste órgão de soberania. O deputado do PSU, Carneiro, afirma que as verbas do Tribunal Constitucional têm sido reforçadas ao longo dos últimos anos. Luís Filipe Menezes foi condenado a indemnizar Eduardo Vítor Rodrigues por difamação. O atual Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia vai ter de pagar um valor de 2.500 euros ao ex-autarca, mais 1.500 de taxas. Foi condenado por difamação agravada por causa de uma publicação que fez no Facebook há 2 anos sobre o licenciamento de um terreno do próprio Luís Filipe Menezes. Acusava Eduardo Vítor Rodrigues, que presidia na altura a Câmara, de ter interferido no processo. Há ainda outras notícias em destaque a esta hora.
Um comboio descarrilou na Covilhã devido a um deslizamento de terras. De acordo com a CP, não há feridos. A bordo seguia apenas a tripulação. O descarrilamento aconteceu entre a Covilhã e o Tortozendo. O comboio seguia para Castelo Branco. A circulação está suspensa na linha da Beira Baixa. Um incêndio num prédio de 5 andares em Lisboa obrigou à evacuação do edifício. Não há feridos. De acordo com a Proteção Civil, o fogo começou por volta do 12h30. Perto de 2 horas depois, os bombeiros continuavam envolvidos no combate a este incêndio. O fogo deflagrou num prédio da Rua Dom Luís I, paralelo à Avenida 24 de Julho, em Lisboa. O incêndio começou no resto do chão, propagou-se até ao 5º andar. A origem do fogo terá estado ou esteve, não sei, a origem num quadro elétrico do prédio de utilização mista, comércio e habitação.